Bom dia, pessoal. Vou fazer a regravação desse primeiro começo do vídeo, porque deu erro. Então, vou falar só a primeira parte e daí o resto vai estar na segunda parte do vídeo, que vai estar separadinho. Tá escrito. Bom, então, a princípio, o que vocês deveriam ter feito por primeiro, como já é de costume, é ter copiado o cabeçalho da terça-feira, dia 10/11. Aí, a primeira atividade que tinha era organizar as partes do texto. Então, tinha um texto, um material complementar, que os parágrafos estavam bagunçados, vocês tinham que organizar eles de forma que ficasse coerente, ou seja, que dê para entender, né? Ficasse de um jeito que desse para entender a história. E depois tinha uma atividade sobre pontuação. Bom, vamos ali. Aqui já tá pronto, porque eu já fiz no outro vídeo, então eu não vou apagar, tá? Pra ficar um pouco mais rápido. Então, aqui tem as partes do texto, que se vocês leram, já organizou certo. Então, a primeira parte ficou essa aqui. A primeira parte para superar limites, né? Segunda parte ficou a penúltima, uma raposa morta de fome, lá, lá, lá. A terceira ficou essa antepenúltima, não pensou duas vezes depois de certificar-se, lá, lá, lá. A quarta é a primeira aqui em cima. Para isso, não poupou esforços e usando os dotes, lá, lá. A quinta é essa quase do meio, ou do meio, não contei. Desolada, cansada, faminta, frustrada, é essa aqui. A sexta é a terceira, de cima para baixo. Então, aqui tá a sexta. Nossa, eu tô passando por cima, tá ficando pior ainda, meus números. Sétima. A sétima é a quarta, de baixo para cima. Na verdade, olhando agora com mais atenção, a oitava. A oitava ficou aqui. Moral da história. Então, a oitava... Opa, o que aconteceu? Simplesmente fechou. Vamos abrir de novo. Então, a oitava... Cadê? Aqui, é a primeira moral da história. E a nona, última parte, é a segunda moral da história. Lembrando que, pelo menos a moral, as morais da história, né, que são duas morais. A moral 1, claro que vai ser a antepenúltima. A moral 2, claro que vai ser a última. Essas são as duas partes que eu acredito que vocês não poderiam ter errado. Aliás, eu acredito que vocês não erraram, né? Porque é muito óbvio. Moral da história, claro, fica no final. Não tem como eu saber a moral da história antes da história. E tá numerada, 1 e 2. Então, claro que a 1 vai ser a antepenúltima e a 2 vai ser a última. Aí, aqui eu coloquei o início de cada parágrafo. Se vocês quiserem pausar o vídeo e olhar se tá organizadinho, certinho de vocês. E eu vou, nessa página aqui, eu vou usar para ler o texto do 1 até o 9 na sequência, para vocês verem como tá fazendo sentido, né? Organizar dessa forma. Então, vamos lá. Para superar limites ou pontos falhos, em primeiro lugar, precisamos percebê-los, depois, aceitá-los com realidade. Uma raposa, morta de fome depois de um jejum não intencional, viu, ao passar diante de um pomar, penduradas nas ramas de uma viçosa videira, alguns cachos exuberantes de exuberantes uvas negras. Faltou o D. E o mais importante, maduras. Não pensou duas vezes, e depois de certificar-se que o caminho estava livre de intrusos, resolveu colher o seu alimento. Para isso, não poupou esforços, e usando seus dotes, conhecimentos e artifícios, resolveu pegá-las. Mas, embora fora de seu alcance, não desistiu sem antes tentar de todas as formas. Desolada, cansada, faminta e frustrada com o insucesso da sua empreitada,
Suspirando, deu de ombros e finalmente se deu por vencida. Por fim, deu meia volta e foi embora. Apesar de desapontada com seu fracasso, ainda assim saiu consolando a si mesma e disse: Na verdade, olhando agora com mais atenção, percebo que as uvas estão estragadas e não maduras como imaginei a princípio. Moral da história 1. Ao não reconhecer ou aceitar as próprias limitações, perde o indivíduo a oportunidade de ouro de corrigir suas falhas. Moral da história 2. Cada limitação não corrigida potencializa nossos pontos fracos e eventuais desvios de caráter. Então aqui é um textinho falando sobre desistir antes de tentar, né? Uma das morais da história. E não tentar superar os seus obstáculos, as suas limitações. Então é claro que a gente tem limitação. Por exemplo, a gente não nasce sabendo ler. A gente consegue ler conforme a gente vai treinando. Vocês podem ver que às vezes eu dou uma engasgadinha assim e acabo atropelando as palavras, justamente porque eu não tenho costume de ler em voz alta. Quando eu lia para vocês na sala, já estava acostumada, agora eu leio bem pouco em voz alta. Então, como eu leio só na minha cabeça eu leio super rápido. Só que a hora que eu vou falar, daí eu acabo atropelando as palavras. Eu entendo. Você pode ver que na minha cabeça eu sei que eu li errado, por isso que às vezes eu volto e leio novamente. Eu sei que eu li errado, mas é costume. Eu tô acostumada a ler agora dentro da minha cabeça. Minha cabeça é muito mais rápido que a minha boca. E isso, eu consegui ler sem atropelar as palavras, que é o que eu faço. Eu só vou conseguir fazendo isso todo dia, todo dia. Se eu fizer todo dia, igual eu faço com vocês na sala, minha leitura volta a melhorar. Mas isso é treino. Eu não posso falar, ai, eu sou assim, eu não vou melhorar nunca e deixar isso pra lá e ficar sempre atropelando. Não, eu posso melhorar, eu sei que eu posso melhorar. É só treinar. E a grande maioria das coisas da nossa vida é assim. E é isso que essa história quer dizer. Não deixar os obstáculos te limitarem. Você tem que tentar, sempre tentar. E não inventar desculpa para você não tentar. Bom, finalizando dessa parte, vocês podem pausar ou aqui que tá numerado, ou aqui que tá com o comecinho dos parágrafos. Tem que estar nessa ordem, coladinha. Espero que vocês tenham acertado, porque eu acredito que vocês colaram com cola e se tiver errado, vai rasgar o livro. Então, se vocês colaram errado, vocês façam igual eu fiz aqui. Coloca o número. O número 1, não, o número 1, seja onde for que você colocou, você vai lá e coloca o número 1. E daí, na hora que você abrir o livro para ler, para estudar, para qualquer coisa, você vai saber que, na verdade, o 1 é aquela de baixo, que você fez errado, tá? Não tem problema, não precisa tirar porque vai rasgar o livro, então deixa lá. Só coloca o número igual eu fiz aqui, beleza? Aí você coloca aqui porque vai estar colado. Bom, essa é a primeira parte que deu erro, então agora eu continuo no próximo vídeo.